Você deve ter acompanhado recentemente a história de uma moradora aqui de Joinville que encontrou um telefone celular dentro de uma lixeira de um estabelecimento da cidade. Quem é essa moradora? Quem é essa mulher? É a Bruna Florduardo, que é a fundadora do projeto Guardiões da Inocência, que tem um trabalho excepcional, essencial, justamente para trabalhar a prevenção ao abuso sexual infanto-juvenil, que é uma realidade, né? Não só em Joinville, mas em várias regiões do Brasil. E a Bruna está com a gente, ao vivo aqui na bancada do Jornal da Manhã, para a gente comentar não só sobre o caso em si, mas a prevenção, o papel de toda a sociedade nesse assunto tão grave e sério ao mesmo tempo. Bruna, bom dia. Bem-vinda, obrigado pela sua presença, Jovem Pan Joinville. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Para mim é um prazer estar aqui, muito obrigada pela oportunidade. Como vocês falaram, né, eu me chamo Bruna Florduardo, sou pedagoga, educadora emocional, sexual com foco na prevenção ao abuso sexual infanto-juvenil e também idealizadora do projeto Guardiões da Inocência, que tem como objetivo levar informação e conhecimento, né, através de palestras lúdicas para as crianças em escolas, casas acolhedoras, igrejas, espaços de recreação e por aí afora, né? E para o público adulto, também palestras, capacitações para educadores, para profissionais que atuam na infância. Ô Bruna, a sua imagem, ela está rodando o Brasil, né? E nesse momento, essa exposição sua, ela é positiva no sentido de que precisamos e devemos falar sobre esse tema, da questão da prevenção e tudo mais. Você esperava toda essa repercussão a partir do que você encontrou num banheiro em um estabelecimento em Joinville? Não esperava. Assim que aconteceu a situação, né? Eu gravei uma para ter provas, porque no Brasil que a gente vive a gente precisa ter provas de tudo, né? E outra que seria para compartilhar ali com os meus seguidores, né? O intuito era compartilhar ali nos stories e tal, para que servisse de alerta para quem me seguia até então. Só que no meio ali da situação, acabei gravando um Reels que repercutiu e eu posso dizer que está sendo circulado até fora do Brasil. Já soube que está circulando em Portugal e outros países aí vizinhos, e o que é muito positivo, porque muitas mulheres, né, muitas crianças, muitas adolescentes ficaram impressionadas com esse alerta que é tão importante e que a partir de agora, né, se alguém fizer isso, eu creio aí que o pessoal tá super alerta. Então eu sempre digo assim que abusadores, né, qualquer pessoa aí que tenha uma mente perversa, né, intenções pervertidas, eles até mesmo, né, pedófilos e tudo mais, que é uma área que eu trabalho, eles não podem se sentir confortáveis no nosso meio. E eu sempre digo que o caminho é a prevenção. E a prevenção, ela começa a partir da informação, do conhecimento. Essa é a mola propulsora, né? Não conseguimos combater o mal que desconhecemos. Então a informação é a base de qualquer conceito, né? De qualquer situação. Bruno, o seu caso foi num banheiro de uma lanchonete, né? Mas pode acontecer em outros locais, certeza. Um provador de roupas, enfim. Você tem esse costume de fazer uma averiguação do ambiente que você frequenta? Sim, porque eu sou uma pesquisadora desse assunto, né? E não só uma pesquisadora de uma forma geral, né? Tudo que envolve, né? Pedofilia, como eles agem, abusadores e tudo mais, mas também acompanho diariamente notícias, né? Casos que acontecem em Brasil e fora do Brasil. Então, assim, como você falou, não se trata só de banheiros, mas também de provadores de loja, e não só dentro do provador, né? Até uma das pessoas das seguidoras novas que chegou até o perfil, né? Muita gente nova chegando. Ela comentou que ela esteve aqui numa loja em Joinville, numa loja de lingerie, e ela não tinha nada dentro do provador, mas a câmera da loja estava apontada para o provador. E quem fica monitorando esse provador, né, essa câmera, é o marido da dona. Então, assim, a gente precisa não só averiguar dentro do ambiente que a gente está, mas assim, se eu vou expor a minha nudez, onde que tem uma câmera? Será que ela está apontando para mim? Será que ela está direcionada para mim? Isso serve também para quartos de hotel, né? Banheiros compartilhados, banheiros públicos no geral. Isso, Bruna, igreja, mercado, aeroporto, rodoviária, qualquer lugar que você vai expor a sua nudez, né? E também
Airbnb, como é que Airbnb. Airbnb, né? Então, assim, tem lugares, infelizmente, eu já vi acontecer de lugares como esse que hospedam famílias, né? Onde a própria empresa, o próprio dono instala, né? Às vezes num quadro, uma câmera, nessas caixinhas, né? Onde acoplam ali o papel higiênico, que dá muito bem para colocar um celular ali, interruptores, eletrônicos fora do lugar, também já é uma grande suspeita e por aí em diante. E tem, inclusive, eu vi uma reportagem sobre isso, né? De locação de imóveis, que aparecem essas câmeras escondidas em um aplicativo que pode ajudar a localizar câmeras. É bom procurar na internet, não é? Em termos assim da legislação, não é? O que você pode ampliar para a gente aí nesse seu caso? O que a legislação prevê, né? Como pena, enfim, o que você tem de informação sobre isso? Certo, é crime, né? É crime, ninguém pode gravar, fotografar uma pessoa na sua nudez sem consentimento, né? Então, assim, é inaceitável, né? E eu recomendo, né, que qualquer um dos nossos ouvintes, se porventura num dia descobrir que está sendo gravado, né, automaticamente, imediatamente, eu recomendo que chame a polícia, que não toque inclusive na câmera, porque isso se trata de um crime, né? Então a pessoa, ela vai filmar, vai gravar o que está acontecendo, vai chamar as autoridades para que possam ali fazer a averiguação, a investigação e os procedimentos cabíveis. Ô, Bruna, esse é um ponto importante que você traz. A gente vai ver novamente o vídeo que você gravou e está circulando nas redes, enfim, esse é o vídeo aí. E dá para ver na sua expressão corporal ali que você tá chocada com o que você viu ali. Você tá, eu acho que até tem um momento que fala, tô até tremendo, alguma coisa assim, né? Então, você lida com esse tema, você tá muito atenta. Agora, vamos pegar alguém da nossa família aqui, né, César? Uma mulher, uma integrante da família. Ao se deparar com uma situação dessa, eu imagino que a pessoa também entra em choque, né? Ao não acreditar que se está num ambiente, no centro de uma cidade, se vê uma situação dessa. E aí você já comentou bem o seguinte, chama a polícia e tudo mais. Mas geralmente é esse o comportamento das pessoas que se deparam com uma situação dessa, porque elas entram em choque e muitas vezes não sabem o que fazer, né? Mas aí conversa, fala com alguém da família primeiro, mas não, de fato tem que chamar a polícia imediatamente. Essa é a orientação sua? Certo, eu fico até pensando, né? Eu refleti sobre isso. Sim. Se eu que estudo, né? Que já acompanho um tema tão delicado, tão sensível, né? Por assim dizer. Já fiquei nervosa, né? Eu olhei, eu pensei, meu Deus, não pode ser que isso está acontecendo justo comigo, né? Então, por conta desse olhar treinado, né? Desse conhecimento qualificado, eu não tive dúvidas que o primeiro passo seria ligar para a polícia, porque se trata de um flagrante, né? Então, assim, mas as pessoas, né? O que acontece? Por falta mesmo da informação correta, elas acabam nem percebendo. Né? Então agora que todos sabem, com certeza eu recebi diversas mensagens, Bruna, muito obrigado, porque eu jamais poderia, né, imaginar que isso acontece, né? Então assim, agora elas realmente vão saber identificar. Mas e agora, eu identificando o que eu devo fazer? É realmente, imediatamente, independente do nervosismo, é saber que eu preciso ligar imediatamente para a polícia, porque precisa ser investigado para ver se essas imagens que estão sendo gravadas, esses vídeos, é para consumo próprio, como esse suspeito, né? Ele alegou que se tratava de um fetiche, mas a gente sabe que existe todo um crime organizado, uma rede articulada, onde eles comercializam essas imagens, esses vídeos, e que, inclusive, né, movimenta muito dinheiro. Então, assim, às vezes a gente acha que, não, é um cara ali pervertido. Às vezes não. Às vezes se trata de toda uma rede articulada. É só a pontinha do negócio. Do iceberg. Né? Rapidamente, Bruna, você teve um contato, não é, com o suspeito ali. Que orientação você dá nesses casos? Porque você não sabe que tipo de reação vem da pessoa suspeita, né? Certo. Eu tive uma atitude um pouco ousada, vamos dizer assim. Quando eu saí do quando eu descobri ali a situação, liguei para a polícia, dei um tempo dentro do banheiro, só que eu lembrei que tinha uma caixa minha do projeto, cheia de garrafinhas aí de uma campanha que nós vamos lançar, e eu fiquei preocupada com a minha caixa lá fora, que estava na mesa sozinha, né? Então eu aguardei um tempo dentro do banheiro e saí. Quando eu abri a porta, né, esse rapaz já estava querendo entrar no banheiro.
E aí eu não tive outra atitude, né? Eu falei, você pode... banheiro feminino. Banheiro feminino. Eu falei, você pode sentar aqui agora, porque eu já chamei a polícia. Só que antes de entrar, eu já tinha visualizado, né, o indivíduo. E eu, sim... Eu imaginei e tive um comportamento, uma leitura comportamental de que era uma pessoa calma, embora pudesse ter uma reação inesperada, né? Então, assim, eu mandei ele sentar, ele sentou e ficou, sabe? Mas o indicado é que as pessoas, elas fiquem naquele ambiente, né? Esperando a polícia chegar, não comunicar ali o suspeito que você descobriu, porque ele podia, né? Ele pode sair muito bem correndo ou avançar a pessoa, né? Ter uma atitude ali inconveniente, de certa forma violenta. Então, para as pessoas, de uma forma geral, eu indico que aguarde a polícia chegar e não comente que você descobriu, né? Somente quando a polícia chegar, aqui tá o fulano de tal e tudo mais. E isso serve também não só para câmeras instaladas em lugares, né? Enfim, como um celular, como aconteceu. Mas também já houve casos de pessoas, por exemplo, dentro de um mercado, coloca ali o celular dentro de uma cestinha e chega atrás de uma menina com uma saia meio curta e fica gravando ali, né? A intimidade dessa moça, dessa mulher, enfim. Então, isso também pode ocorrer. E já acontece com muita frequência, inclusive. Então, se você percebendo uma situação dessa, liga pra polícia, comunica o vigilante, fica aqui, não chega até o cara, mas fica aqui acompanhando aonde ele vai e tal, porque eu já chamei a polícia, ele fez isso, a hora que a polícia chegar, a gente, né, cerca ele e dá o procedimento devido. Bruna, parabéns pelo teu trabalho, tua iniciativa, e esse assunto a gente precisa levar para dentro de casa, na roda dos amigos, né? Com o menino, com a menina, com o pai, com a mãe, seja lá quem for, né? Para que os cuidados tenham, e principalmente a sociedade toda, né? Se envolver nessa discussão. Você tá com uma camiseta, inclusive, eu sou contra a pedofilia, exploração sexual infantil, porque infelizmente, né? Essa é uma realidade ainda nua e crua e que faz vítimas não só aqui, obviamente em todo o Brasil e no mundo. Enquanto mais a gente ficar atento, quanto mais uma sociedade treinada, preparada e sabendo como agir nesses casos, a gente vai diminuir, né? Talvez não vai acabar, é verdade, mas vai diminuir para que ninguém mais seja vítima dessa situação. Obrigado, Bruna, pelo bate-papo à Jovem Pan, e que a gente possa voltar outras vezes para falar sobre prevenção. Com certeza, será um privilégio. É um assunto muito importante. Eu sempre digo que nós precisamos chegar primeiro, né? E que indignação sem ação não salva nenhuma criança, né? Então, essa minha pauta não é uma pauta só minha, precisa ser uma pauta de todos nós, porque a partir do momento que nós não estamos preparados para o enfrentamento, nós estamos deixando um espaço, né? Nós estamos facilitando a atuação dessas pessoas, né, com mente perversas. Então, eles não podem se sentir confortáveis no nosso meio. Por exemplo, o cara, né, esse cara aí não foi preso, foi liberado, é uma indignação, estamos por trás dos bastidores aí, vendo o que a gente pode fazer a respeito, mas a gente precisa ainda assim denunciar, porque para constar na ficha dele, que inclusive já tinha antecedentes criminais, já tinha boletim de ocorrência feito por uma outra moça num outro lugar que ele trabalhava como garçom. Já era reincidente. Era reincidente. Então, assim, é um cara que já vem, atuando. E quando os policiais abriram o celular dele, eu digo assim, que eu fui a vítima que descobriu. Mas ele fazia isso há meses. Olha Tanto só. que a senhora, né, que é a mãe do dono que estava ali no local, e as funcionárias que trabalham ali na cozinha, elas estão se organizando para fazer o boletim de ocorrência, porque possivelmente até elas foram gravadas. E assim, como é um estabelecimento que fica de frente para uma escola onde frequenta crianças e adolescentes, imagina, eu já trabalhei nessa escola, então assim, os pais atravessam a rua para ali fazer um lanche e levam seus filhos no banheiro. Então assim, ele gravou diversas pessoas, e fora todo esse histórico, todo esse passado que já vinha ocorrendo. Muito grave, né? Muito grave. Gravíssimo. Bruna, obrigado, hein? A gente volta a comentar sobre esse assunto.